Parece que não foi você quem causou. Provavelmente o culto demoníaco está causando problemas nos bastidores. Seu encontro com o tigre coração de dragão branco foi apenas um episódio secundário. Você tem muita sorte. O rei demônio deve ter sido encurralado para gastar muita energia. Caso contrário, você estaria condenado. Mas, que tipo de técnica de movimento você usou para superar o tigre coração de dragão branco? Han Jui respondeu casualmente. Apenas uma técnica que aprendi na estrada. É normal ser mais rápido. Isso frustrou imensamente Li Qingzi. Normal, nada disso. Esse é um rei demônio. Até especialistas do reino do núcleo dourado teriam dificuldade com sua velocidade. Agora precisamos priorizar lidar com o possível levante das bestas e começar pela raiz. Você quer dizer matá-lo, Sênior? Matar? Esse rei demônio tem um potencial imenso. Se for morto, você irá compensar? Talvez isso seja uma oportunidade. Sua mestra te enviou para o reino dos 1000 demônios com a intenção de você se destacar. Além disso, sua técnica de movimento é extraordinária. Ter enfrentado o tigre coração de dragão branco e saído ileso, você deve ter alguns truques na manga. Eu sugiro que você vá e o domine. Sem hesitar, Han Jui se virou e saiu. Sênior, por favor, encontre outra pessoa. Eu só quero cultivar em paz. Li Qingzi chamou apressadamente para deter Han Jui. Vou montar uma formação para prendê-los aqui, aliviando você da pressão. Se você conseguir subjugar o tigre coração de dragão branco, eu vou te ensinar a técnica suprema do setor puro de Jade, a arte da pureza de Jade. Neste momento, o sistema apresentou duas escolhas. 1. Aceitar a missão, se esforçar para subjugar o tigre coração de dragão branco e receber a recompensa da técnica secreta de Li Qingzi, o ódio do rei demônio e a atenção do setor demoníaco do submundo Azure. 2. Recusar a missão, voltar para continuar cultivando e receber um manual de técnica de espada com uma diminuição na favorabilidade de Li Qingzi. Vendo que subjugar o rei demônio traria o ódio do rei demônio e a atenção do setor demoníaco do submundo Azure, Han Jui disse decisivamente: desculpe pelo incômodo, adeus, e então se virou para sair. Isso deixou Li Qingzi batendo os pés de frustração. Como minha irmã Júnior acabou com um discípulo assim? Suspirando impotentemente, ele assumiu o fardo sozinho. Você vê, eu estava certo, rei demônio. É realmente você, sentindo facilmente este lugar. Imediatamente, Li Qingzi se envolveu em uma batalha feroz com o rei demônio. Vários dias após o levante das bestas demoníacas, Chang Yue'er chegou de repente ao reino dos 1000 demônios, acompanhada pelo sétimo irmão sênior do pico do isolamento de Jade, Meng He. Acontece que a fada Xixuan os enviou para ajudar Han Jui. Meng He então foi sozinho explorar os arredores. Chang Yue'er disse a Han Jui: desta vez, viemos porque a mestra temia pela sua segurança. Dizem que espiões do culto demoníaco se infiltraram no reino dos 1000 demônios. Devemos ter cuidado extra. Ao ouvir isso, Han Jui imediatamente sugeriu deixar o reino dos 1000 demônios. Justo quando Chang Yue'er estava prestes a recusar, Meng He retornou, todo ferido. Vi um grupo de bestas demoníacas presas por uma formação perto de um penhasco a algumas milhas de distância. Estava voltando quando encontrei essa besta demoníaca de nível do núcleo dourado. Han Jui rapidamente pegou um elixir para curar Meng He, enquanto pensava consigo mesmo. De fato, não se pode ser imprudente quando está fora. O destino do meu irmão sênior prova isso. Neste momento, eles ficaram horrorizados ao descobrir uma horda de bestas demoníacas avançando em sua direção. Han Jui estava pronto para fugir, mas Chang Yue'er disse: esta área está sob a jurisdição do nosso pico do isolamento de Jade. Sair seria considerado deserção? Han Jui, destituído de qualquer senso de honra marcial, retrucou: então você pode ficar aqui e esperar pela morte. Eu louvarei sua bravura para a mestra. Meng He também cessou de insistir. O irmão Júnior Han está certo. Cada um dos 18 picos tem sua própria área para gerenciar no reino dos 1000 demônios. A maré de bestas não está atacando apenas nós. Enquanto sobrevivermos, não há medo de perder a batalha. Vamos nos mover, agora! Mal tinham saído de casa, quando o sótão foi demolido pelo exército de bestas demoníacas. Ao verem as bestas demoníacas não pararem e continuarem a avançar, deduziram que o culto demoníaco devia estar planejando algo. De repente, Han Jui sentiu uma aura demoníaca forte e viu uma águia enorme com a boca aberta se lançando em sua direção. Felizmente, Han Jui reagiu a tempo, segurando Chang Yue'er e esquivando-se, enquanto Meng He aproveitou a chance para escapar sozinho. Han Jui não pôde deixar de praguejar em seu coração. Maldição! Esse covarde nos abandonou e fugiu pela vida. Chang Yue'er de repente gritou de medo, percebendo uma besta demoníaca de nível do núcleo dourado e 6 bestas demoníacas de nível do estabelecimento da fundação circulando acima deles. Enquanto as bestas demoníacas avançavam em sua direção, Chang Yue'er fechou os olhos em desespero, pensando que estavam condenados. No entanto, a boca de Han Jui se curvou em um leve sorriso. Ao redor dele apareceram 3 sombras de espada de cores diferentes, a técnica de espada incomparável que ele adquiriu ao recusar Li Qingzi, a espada das 3 sombras puras. Com apenas uma leve pronúncia da palavra corte de Han Jui, as 7 bestas demoníacas foram instantaneamente aniquiladas. Chang Yue'er ficou completamente atônita. Se não tivesse visto com seus próprios olhos, nunca teria acreditado. Lembrando o olhar nos olhos de Han Jui naquele momento, ela não pôde deixar de corar e sentir seu coração palpitar. Mas então, ela viu Han Jui empacotando os cadáveres das bestas demoníacas. Que captura hoje! Essas bestas demoníacas são tesouros por toda parte. Ouvi dizer que podem ser trocadas por pedras espirituais. Vamos! Chang Yue'er ficou novamente sem palavras. Quando os dois chegaram ao array de teletransporte do reino dos 1000 demônios, Meng He correu animado na direção deles ao vê-los vivos. Só
só para ser recebido com um chute no rosto de Chang Yue. Por que você não foi comido pelas bestas demoníacas? Depois que emergiram, a primeira ação de Han Jui foi trocar os cadáveres das bestas demoníacas por pedras espirituais. Olhando para um saco grande cheio de pedras espirituais, Han Jui ficou tão animado que considerou voltar para mais uma rodada contra as bestas demoníacas. Chang Yue, percebendo os pensamentos de Han Jui, disse: "O reino dos 1000 demônios é um pequeno mundo especialmente criado pelo setor para cultivar bestas demoníacas. Cada uma é extremamente valiosa. Em circunstâncias normais, os discípulos não têm permissão para caçar as bestas demoníacas lá dentro. Desta vez foi uma exceção, então talvez não sejamos responsabilizados." Enquanto dizia isso, ela continuava a bater em Meng He. Ouvindo isso, Han Jui não teve escolha a não ser desistir da ideia. "É melhor eu continuar cultivando quietamente e economizando pedras espirituais gradualmente. A quantidade que tenho deve ser suficiente para tentar alcançar o núcleo dourado." Então, os três foram ver a fada Xishuan e relataram os eventos dentro do reino dos 1000 demônios. Xishuan Fairy não disse muito depois de ouvir e pediu a Chang Yue e os outros que saíssem, mantendo Han Jui para trás. Neste ponto, Han Jui estava extremamente ansioso. "Ela vai acertar as contas comigo sozinho? A mestra ainda está desconfiada de mim? Quando isso vai acabar?" Xishuan Fairy de repente perguntou: "Han Jui, qual é o propósito da sua cultivacal?" "Apenas pela imortalidade." Ouvindo essa resposta, Xishuan Fairy ficou sem palavras por um momento. "Se você continuar se isolando para cultivar sem buscar oportunidades, não poderá alcançar a imortalidade." "Entendo, mestra, mas desejo fortalecer minha cultivacal primeiro. Quando tiver força suficiente, buscarei oportunidades," pensou Han Jui consigo mesmo. "Com meu talento e fortuna incomparáveis, para que preciso de oportunidades?" Xishuan Fairy, claramente exasperada com sua atitude, massageou as têmporas e disse: "Eu arranjei uma oportunidade para você. Se você tivesse feito contribuições no reino dos 1000 demônios, tornar-se um discípulo do núcleo teria sido facilmente alcançável. Infelizmente, você desistiu disso. Além disso, nem eu consigo ver o grau da técnica de cultivacal que você pratica. Não posso ajudá-lo com sua técnica de cultivacal, mas que tal isso? Você gostaria de ter sua própria caverna de energia espiritual inata? Além da energia espiritual do trovão, ela contém outros tipos de energia espiritual também." Ao ouvir isso, Han Jui ficou animado e perguntou: "Onde é?" "Fica perto do setor puro de Jade. Mas para conseguir, você precisa ficar entre os 3 primeiros na competição do setor interno," respondeu Xishuan Fairy. Ao saber da competição, Han Jui começou a ter dúvidas. "A competição do setor interno não será perigosa, né?" Ao ver sua expressão tímida, Xishuan Fairy ficou tão irritada que teve vontade de socá-lo. "Você tem medo de uma simples competição? Ela não vai te matar," respondeu Xishuan Fairy, irritada. Han Jui então perguntou: "Mestre, haverá participantes do núcleo dourado ou acima na competição?" Xishuan Fairy respondeu irritadiça: "Você acha que cultivadores do reino do núcleo dourado são tão comuns quanto repolhos? Aqueles que alcançam esse nível se tornam discípulos do núcleo ou anciões, guardiões." Faltavam 8 anos para o exame do setor interno, e Han Jui planejava usar esse tempo para cultivar diligentemente. Ele imediatamente foi para o Poço do Espírito do Vento, com o objetivo de elevar todos os 6 tipos de raízes espirituais ao 9º nível do estágio do estabelecimento da fundação antes do exame. Justo então, ele percebeu um grupo de pessoas intimidando alguém nas proximidades. Comendo sua melancia, Han Jui pensou: "Lá vamos nós de novo. Onde há pessoas, há um Jianghu. Melhor eu me concentrar na minha cultivacal." Mas de repente, o sistema enviou uma notificação: "Destino inato detectado." Gostaria de ver a origem deles? Han Jui ficou assustado. O indivíduo de destino inato era o que estava sendo intimidado. Seu nome é Zhou Fan, uma reencarnação de um grande cultivador do veículo, nascido em uma cidade mundana. Ele e seu amigo de infância foram descobertos pelo setor puro de Jade por terem raízes espirituais. No fundo de sua alma, ele abriga um tesouro espiritual que foi severamente danificado ao protegê-lo. Agora, para se reparar, o tesouro espiritual absorve inconscientemente energia espiritual durante a cultivacal de Zhou Fan, resultando em uma velocidade de cultivacal extremamente lenta. Atualmente, o tesouro espiritual está prestes a ser reparado com sucesso. Han Jui ficou perplexo. Reino do grande veículo. Isso é realmente algo. Isso o tornaria o protagonista de um romance. Ele estava em conflito. Ele está destinado a ser o personagem principal. Ajudá-lo certamente me levaria a grandes alturas. Não. Quantos personagens secundários foram condenados pelo crescimento dos personagens principais? Melhor não causar problemas. Ele então descartou a ideia de ajudar. Me tornar mais forte através da minha própria cultivação é o verdadeiro caminho. Zhou Fan, confie em seu destino. O tempo passou, e 8 anos se passaram. Logo após sair do poço espiritual, ele viu Zhou Fan, que estava confessando seu amor a uma garota, mas previsivelmente foi rejeitado. Han Jui estava prestes a passar quando Zhou Fan o deteve. "Eu sou o Zhou Fan do Pico do Trovão. Eu costumava ouvir o irmão sênior me mencionar você, dizendo que você certamente se tornará um grande cultivador do setor puro de Jade no futuro. Eu sempre quis conhecê-lo." Justo quando Han Jui pensou que Zhou Fan ia desafiá-lo para um duelo, Zhou Fan de repente se ajoelhou. "Ouvi dizer que você é bastante popular entre as damas. Como devo conquistar a pessoa que amo?" Han Jui ficou completamente confuso e então se ouviu dizendo: "Irmão Zhou, você deveria deixar tudo de lado. Como um cultivador pode se envolver em assuntos românticos? O que são mulheres em comparação ao grande Dao? Se você alcançar o Dao, tudo gravitará em sua direção e você naturalmente obterá o que deseja. Você já me viu me aproximando de mulheres? Esse passo requer sua própria compreensão de seu coração e natureza." Zhou Fan, olhando para Han Jui como se ele fosse um deus, sentiu um leve movimento em seu coração e imediatamente sua boa vontade em relação a Han Jui aumentou para uma estrela. Han Jui pensou consigo mesmo: "Tolo, a coisa mais importante é a
A aparência. Suas feições podem se comparar às minhas? Quando Han Jui retornou ao pico da seclusão de Jade e ouviu o sino convocando todos os discípulos novamente, encontrou o irmão mais velho a caminho do salão principal. O irmão mais velho perguntou de repente: Han Jui, você conhece uma mulher chamada Xing Hongshuan? Han Jui ficou chocado. Como ele sabe sobre ela? O irmão mais velho continuou. Nesses anos, segui o líder do setor, espreitando no reino dos 1000 demônios, envolvido em batalhas abertas e secretas com o culto dos demônios. Sempre tivemos inteligência fornecida por um traidor do culto dos demônios. Foi essa inteligência que fez o líder do setor fingir deixar o setor puro de Jade, quando na realidade, ele estava emboscando no reino dos 1000 demônios. Esse traidor do culto dos demônios é Xing Hongshuan. Quando criança, ela foi forçada a tomar veneno e ameaçada para agir como espiã no setor puro de Jade. Ela sempre nutriu ódio pelo culto dos demônios e até tentou encontrar um antídoto no setor externo. Mais tarde, Xing Hongshuan foi salva pelo líder do setor, que excepcionalmente permitiu que ela se tornasse uma discípula do setor interno. Agora, Xing Hongshuan está no pico principal, cultivando sob a mestra Jingshu, irmã júnior do líder do setor. Nós encontramos a senhorita Xing mais cedo, e ela estava perguntando sobre alguém chamado Han Jui, um servo que é um alquimista. Coincidentemente, temos um discípulo chamado Han Ju em nosso pico da seclusão de Jade, irmão júnior. Que coincidência, não é mesmo? Han Ju se sentiu desconfortável, sem saber como responder. Aquela história, embora desagradável, teve que ser reconhecida relutantemente. Sou o Han Ju que ela conhece. Não tive escolha na época. Para a surpresa de Han Ju, o irmão mais velho o segurou calorosamente. Não se preocupe, eu entendo. Só não esperava que seu talento fosse tão excepcional. Han Ju finalmente respirou aliviado. Então, ele abriu o painel de Xing Hongshuan. Não mereço tanta boa vontade. Apenas por ser devotada, desejo um futuro livre de dificuldades para você. Quando todos se reuniram no grande salão, Xishuan Ferry anunciou: o exame do setor interno está prestes a começar. Cada pico deve enviar pelo menos 10 pessoas. Quem deseja participar? Imediatamente, quase todos se voluntariaram ansiosamente. Vendo quase todos se inscreverem, Han Ju pensou: com todos tão entusiasmados, devo mostrar algum apoio para evitar parecer deslocado. No entanto, Xishuan Ferry escolheu Han Ju primeiro, causando surpresa em todos. Han Ju entrou em pânico. Não, mestre, eu na verdade não levantei minha mão, mas Xishuan Ferry nem mesmo o olhou, continuando a selecionar outros discípulos para a competição. Após a seleção ser concluída, Xishuan Ferry mais uma vez deixou Han Ju sozinho. Sua habilidade melhorou muito. Eu subestimei você. Mesmo cultivando 3 tipos de raízes espirituais, você continua avançando mais rápido no setor puro de Jade. Han Ju respondeu modestamente: tudo é graças à orientação do mestre. O mérito é todo seu. Não me lembro de ter te ensinado algo. Suas habilidades são excelentes, mas não são as melhores do setor puro de Jade. Você deve ter tido outro mestre antes. Observei você desde que chegou ao setor. Cultivou diligentemente sem prejudicar o setor. Sou indiferente às suas origens. Menciono isso para que saiba que durante o exame do setor interno, estará seguro. Você é meu discípulo direto. Han Ju ficou surpreso, e o sistema o recompensou com o selo de domínio de demônios dos 9 dragões. Feliz, Han Ju disse: obrigado, mestre. Viva o mestre! De volta à caverna, Han Ju começou a aprender o selo. Esta técnica mágica poderia produzir diferentes efeitos com diferentes atributos de energia espiritual, adicionando mais um trunfo à mão de Han Ju. No entanto, ele se preocupava com seu poder destrutivo. Chang Yuer veio à caverna de Han Ju para informá-lo sobre o exame. Han Ju ficou aliviado ao saber que poucas pessoas assistiriam às lutas até a decisão dos 10 melhores. Quando estava prestes a sair, Xing Hongshuan apareceu e o chamou de marido. Han Ju recuou surpreso. Xing Hongshuan lhe deu uma pílula da pureza de Jade, dizendo que era para ele. Han Ju ficou atordoado. A cena muda para Xing Hongshuan conversando com o mestre Jingshu. Ela diz que se apaixonou por Han Ju, mas o mestre acha que é tolice. Xing Hongshuan responde que o rosto bonito de Han Ju não é o único motivo de sua paixão, mas também reconhece seu excepcional talento. O líder da seita informou que Han Ju está no 9º nível do reino de estabelecimento da fundação, mas ele é discreto e prefere cultivar em segredo. No dia da competição, Han Ju ficou atordoado ao ver a multidão presente. Não esperava tantos espectadores. O que devo fazer agora? O sistema apresentou a ele 2 opções para o exame do setor interno da seita pureza de Jade. 1. Ganhar de forma destacada e receber 1000 pedras espirituais de alta qualidade. 2. Ganhar as 3 primeiras posições discretamente e receber um tesouro espiritual. Han Ju escolheu a segunda opção, feliz com a perspectiva de receber um tesouro espiritual. Ele pensou consigo mesmo: esse sistema realmente me entende. Sempre há uma opção discreta para cada missão, alinhada com meu caminho de desenvolvimento. Confidente, ele planejou permanecer invicto no mundo. Durante a competição, Han Ju fingiu fraqueza diante de seu oponente do pico da execução celestial. A plateia achou a luta monótona e começou a sair, exceto Mo Fu Shou, que percebeu o plano de Han Ju. Quando a maioria das arquibancadas estava vazia e os juízes cochilavam, Han Ju viu sua chance. Com um sorriso astuto, ele lançou seu oponente para fora do ringue, surpreendendo a todos e garantindo sua vitória. Usando a mesma tática, Han Ju derrotou rapidamente seus oponentes quando havia poucos espectadores, garantindo seu lugar no top 10. Enquanto cultivava, ele sentiu algo errado. O vento não soprava, mas ele ouvia o som dele. De repente, raios de energia sombria apareceram, voando em sua direção. Sem hesitar, Han Ju respondeu com o selo de domínio do demônio de 9 dragões. Quando a energia sombria tentou fugir, ele a perseguiu implacavelmente. O suposto ancião da seita pureza de Jade se revelou e se desculpou, revelando que era discípulo da mestra de Han Ju. Han Ju estava prestes a relatar o incidente à sua mestra quando o ancião implorou para que ele não contasse. Ele elogiou o físico extraordinário de Han Ju. Que tal
ao herdar meu manto, a técnica incomparável, corpo dourado forte celestial, só eu e o líder da seita na seita pureza de Jade a conhecemos. Ao ver o manual secreto do velho, Hanjui não pensou duas vezes antes de recusar. Eu quase matei o velho agora mesmo. Como ele poderia de repente ser tão benevolente? Depois, Hanjui contou o incidente para a fada Xixuan. Xixuan fada ficou sem palavras. Esse velho causador de problemas está aprontando de novo. A propósito, mestre, o corpo dourado forte celestial é poderoso? Aquele sênior queria me ensiná-lo. O rosto da fada Xixuan ficou vermelho. É muito poderoso, talvez a técnica mais forte na seita Jade Creek. Mas antes de praticá-la, é preciso cortar a raiz humana. O que é a raiz humana? A essência de um homem. Ao ouvir isso, Hanju ficou sem palavras. Isso significa que o líder da seita e o supremo ancião são Xixuan fada. Tossiu levemente. Esse assunto não deve ser divulgado. Saindo da reunião, Hanju ainda estava chocado por um longo tempo. Essas são medidas extremas. Logo, era o dia do exame do setor interno para os 10 melhores. Olhando para a multidão agitada, Hanju pensou consigo mesmo. Vai ser difícil minimizar isso desta vez. Devo apenas buscar uma vitória rápida? Naquele momento, Shang Yue'er também veio com todo um grupo de torcida para apoiar Hanjui. De repente, Hanjui sentiu um olhar sobre ele. Virando-se, viu Zhou Fan olhando intensamente para ele, seus olhos cheios de espírito de luta. Nesse momento, Mozo também se aproximou para torcer por Hanjui. Irmão Han, eu acredito em você. Você definitivamente vai ficar em primeiro lugar. Shang Yue'er imediatamente ficou alerta com Moju. Quem é você? Não é da sua conta. Eu sugiro que você cresça um pouco mais, ou o irmão Júnior Han pode acabar na prisão. Uma forte tensão irrompeu instantaneamente entre as duas mulheres. Então, Xing Hongshuan também se aproximou. Marido! Isso foi como uma faísca atingindo a terra. Como você se atreve a chamá-lo de marido? Finalmente, o exame começou oficialmente. A primeira luta foi entre Hanjui e Zhou Fan. Zhou Fan perguntou irritado. Hanjui, você disse que nunca se aproximou de mulheres? Hanjui respondeu impotente. Não posso evitar. O que mais posso fazer? Também estou desesperado. Nesse momento, Zhou Fan levantou a mão esquerda, revelando um pequeno sino preto em sua palma, misteriosamente sinistro. Era de fato o tesouro espiritual inato de Zhou Fan. Irmão Han, vá com tudo, por favor. Não se segure. Irmão Han, você primeiro. Vendo Zhou Fan tão confiante, Hanjui levou a luta a sério. 3 energias de espada apareceram ao seu redor. Os olhos de Zhou Fan brilharam de roxo, e energia espiritual o envolveu, mostrando a habilidade concedida por seu tesouro espiritual. Defesa absoluta. Hanjui não perdeu tempo com palavras. Suas energias de espada voaram em direção a Zhou Fan como raios. Para choque de todos, a habilidade preciosa de Zhou Fan foi despedaçada pelo golpe de Hanjui, fazendo-o voar como uma pipa sem linha. Todos estavam perplexos. Já acabou? Logo, os 5 melhores foram decididos. O próximo passo era sortear as lutas, com o lote vermelho garantindo uma vaga direta no top 3. Hanjui tirou casualmente um lote e acabou com a vaga. Tenho que dizer, essa sorte suprema minha não é brincadeira. Nesse momento, Hanjui lembrou que estar entre os 3 melhores significava que ele poderia escolher uma caverna inata. Após uma série de batalhas intensas, os 3 melhores foram finalmente decididos. Assim que o ancião estava prestes a anunciar as regras para a rodada final, Hanjui imediatamente desistiu. Esgotei meu poder espiritual para vencer rapidamente na luta anterior e não me recuperei. Estou disposto a ficar em terceiro lugar. O ancião olhou profundamente para Hanjui e anunciou que ele havia garantido o terceiro lugar. Nesse momento, Hanjui também recebeu sua recompensa do sistema, a túnica divina mística da cigarra dourada, um tesouro espiritual de 7ª classe que podia se defender automaticamente contra o ataque de um cultivador de transformação espiritual no máximo. Se energia espiritual for injetada nele, seu poder defensivo será aumentado. Hanjui ficou imediatamente emocionado ao ponto de babar. Quando a avaliação terminou, o ancião Dao Lei levou os 3 melhores para o salão principal do pico. Naquele momento, a verdadeira pessoa Jingshu veio até eles dizendo: como recompensa, as 3 cavernas inatas serão escolhidas pelo primeiro lugar primeiro. Com um gesto de sua mão direita, 3 esferas de luz voaram imediatamente, cada caverna inata pousando na borda das montanhas, fora dos 18 picos de Jade Creek. Essas esferas de luz das cavernas irão guiá-los e liderá-los. Depois que os 2 primeiros fizeram suas seleções, uma esfera de luz branca permaneceu. Logo, Hanjui seguiu a esfera de luz até sua caverna. Ele mal podia esperar para tirar a túnica divina mística da cigarra dourada e imediatamente vesti-la. Uma vez vestida, era como as roupas novas do imperador, completamente invisíveis. Mas Hanjui sentia uma sensação de segurança como nunca antes. Meio mês passou dessa forma. Um dia, Zhou Fan e Moju chegaram do lado de fora da caverna de Hanjui. Zhou Fan não pôde deixar de se perguntar: esta é realmente a mansão de Hanjui? Moju apontou para alguns caracteres grandes fora da caverna. Um momento de paciência leva a um vasto céu e oceano. Isso era indiscutivelmente a mansão de Hanjui à primeira vista. Quando Hanjui ouviu a voz de Moju de dentro, ele imediatamente veio para a entrada. O que traz meus 2 irmãos aqui? Moju expressou. Recentemente, a seita emitiu muitas missões relacionadas à seita demônio do Abismo Azuri. Você está interessado em se juntar a nós para derrubar um ramo da seita demônio do Abismo Azuri? Eu já investiguei. Aquele ramo tem muitas pílulas espirituais e medicamentos maravilhosos, com certeza para ajudar em sua cultivacal. No entanto, Hanjui recusou diretamente sem pensar 2 vezes. Obrigado por sua gentileza, mas não desejo partir no momento. Preciso entrar em reclusão para avançar. Desejo a vocês um futuro tão esplêndido quanto brocado. Ao ouvir isso, Moju imediatamente disse: se você fizer a missão conosco, a pílula de atravessar a tribulação que obtivermos será dada a você primeiro. Hanjui parou subitamente em suas trilhas. Moju pensou que isso tinha tocado
chocado. De fato, para convidar Han Jui, devemos falar de cultivo. Cultivo não só requer oportunidades, mas também um trampolim. Sem um trampolim, não se pode ir longe. Ele não está reconciliado. O olhar nos olhos dele diz tudo. No entanto, na verdade, ele estava olhando para as opções dadas a ele pelo sistema. Você recebeu um convite de seus colegas discípulos. Diante da fama e do ganho, você tem as seguintes escolhas. 1. Concordar com eles e ir juntos para alcançar méritos e obter uma pedra espiritual de baixa classe. 2. Recusá-los, cultivar de forma discreta e obter uma ferramenta mágica. Ao ver as opções diante dele, Han Ju ficou sem palavras. Ele rejeitou imediatamente o convite deles. 2 anos depois, Han Ju finalmente dominou seu poder espiritual de 6 séries e começou a avançar para o núcleo dourado. Dizem que apenas 2 ou 3 em cada 10 cultivadores do estabelecimento da fundação conseguem avançar. Não tanto pela assustadora tribulação celestial, mas pelos demônios interiores. Esses demônios são tão aterrorizantes que até os imortais os temem. Mas quando o demônio interior de Han Ju apareceu, ele se arrependeu de ter nascido. Continuou tentando convencê-lo. Você já é forte o suficiente. Não precisa mais se esconder. Mostre ao mundo sua força. Se você aspira a ser totalmente benevolente e alcançar a santidade, ou para derrubar todos os seres e tomar decisões unilaterais para todas as eras, tudo depende de um único pensamento. Quem diria que depois de ouvir isso, Han Ju simplesmente perguntou. Só isso? Com um movimento de sua mão, ele eliminou o demônio interior. Agora só precisava enfrentar a tribulação celestial. 7 dias depois, Han Ju entrou com sucesso no reino do núcleo dourado. O sistema recompensou-o com a espada mágica suprema, a espada Killing, feita dos nervos e ossos de um Killing, contendo sua alma e tendo o poder de afastar o mal. Além disso, obteve a habilidade divina, absorção de alma dos 6 caminhos. Mas o que o deixou mais feliz foi o aumento de sua vida útil. Estabeleceu imediatamente um pequeno objetivo para si mesmo: avançar para a alma nascente dentro de 100 anos. Então, decidiu relaxar e verificar seu círculo de amigos, apenas para se chocar com o que viu. Descobriu que a líder da seita, Li Qingzi, tinha sido atacada várias vezes por cultivadores demoníacos. A líder da seita foi atacada pelo culto demoníaco tantas vezes, ficar na seita Pureza de Jade pode não ser seguro. Será que a seita demônio do Abismo Azuri atacou a seita Pureza de Jade? Eu me pergunto como está meu mestre. É melhor ir e tranquilizá-lo. Assim partiu imediatamente em direção ao grande salão do Pico da Seclusão de Jade. No entanto, ao longo do caminho, a seita Pureza de Jade estava em tumulto, com sinais de fumaça de angústia por toda parte e inúmeros feridos. Han Jue foi apressadamente ao grande salão prestar homenagens à fada Xixuan. Esta estreitou os olhos. Você ainda sabe voltar? Eu pensei que você já havia traído a seita. Han Jui ficou envergonhado. Justo quando estava prestes a explicar, a fada Xixuan continuou. A seita Pureza de Jade está prestes a enfrentar um desastre sem precedentes. Vou te dar uma chance. Você pode deixar a seita Pureza de Jade diretamente. Ao ouvir isso, Han Ju ficou chocado. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma escolha do sistema. A líder da seita Pureza de Jade está em perigo, com a vida e a morte incertas. Você tem as seguintes opções. 1. Deixar a seita Pureza de Jade e vagar pelo mundo da cultivação e receber uma pílula de concentração de energia. 2. Permanecer na seita Pureza de Jade até que seja destruída ou até que a seita demônio do Abismo Azuri desista de mirar na seita Pureza de Jade e receber uma ferramenta mágica e um manual de feitiços. Inconscientemente, ele queria escolher a primeira opção. Então perguntou lentamente: "E quanto a você, mestre?" A fada Xixuan permaneceu calma. "Vou viver ou morrer junto com a seita Pureza de Jade. Então, como seu discípulo, faria o mesmo pela minha mestra." Nesse momento, a afinidade entre a fada Xixuan e Han Jue aumentou para 3 estrelas. Han Jue teve um pensamento repentino. Se a afinidade aumentar mais uma estrela, poderíamos nos tornar parceiros de cultivo. A fada Xixuan ficou surpresa. "Você não tem medo da morte? Todo mundo morre, seja leve como uma pena ou pesado como o Monte Tai. Eu busco a imortalidade, mas não quero abandonar minha mestra." Enquanto pensava consigo mesmo: "A menos que eu encontre um inimigo irresistível, definitivamente priorizaria minha própria vida. Mas eu não te ensinei muito. Você não precisa fazer isso." "Não. Embora você não tenha me ensinado diretamente, sua bondade é profunda. A mestra lutou por oportunidades para mim várias vezes e me ajudou a resolver alguns problemas potenciais. Eu guardo tudo isso no meu coração." Essas palavras eram verdadeiramente sinceras de Han Jui. Nesta vida, a fada Xixuan é a pessoa que mais foi gentil comigo. Vendo a sinceridade de Han Jui, a fada Xixuan não pôde deixar de sorrir. Então ela perguntou: "Você encontrou alguma dificuldade em sua cultivacal recentemente? Você pode cultivar comigo como Chang Yuer." Han Jui respondeu humildemente: Não há necessidade de incomodar a mestra." Ao ouvir isso, a fada Xixuan ficou sem palavras. "Garoto teimoso, você realmente não quer minha orientação." Depois que Han Ju saiu, a fada Xixuan entregou uma bolsa de armazenamento para Chang Yuer. "Ajude seu irmão júnior conforme instruí. Tudo está nesta bolsa de armazenamento." Quando Han Ju voltou para sua caverna, encontrou Chang Yuer lá. Acontece que a fada Xixuan a tinha pedido para ajudar a arrumar a caverna de Han Ju. Uma formação foi montada na entrada para ocultar a entrada da caverna. Se alguém tentar entrar à força, ficará preso em uma ilusão e não conseguirá escapar. Além disso, ervas espirituais foram plantadas dentro da caverna para amplificar a energia espiritual circundante. Han Ju ficou tão animado que agradeceu rapidamente a sua irmã sênior e a mestra. "Não precisa agradecer. Que tal eu me mudar depois de um tempo para te fazer companhia?" Han Ju engoliu nervosamente e cautelosamente disse: "Irmã sênior, você está planejando se aproveitar da energia espiritual em minha caverna?" Chang Yuer imediatamente ficou furiosa, tremendo por todo o corpo. "Cultive! Tudo o que você sabe é cultivar! Saia
saia daqui! Assim, Han Jui se isolou em sua caverna por mais 5 anos, agora no terceiro nível do reino do Núcleo Dourado. Um dia, enquanto revisava sua lista de amigos, Han Ju percebeu que Mofushou e Zoufan também estavam lá. Seus amigos haviam sido atacados por cultivadores demoníacos. Ele mais uma vez se sentiu sortudo por não ter se juntado a eles naquela época. Nesse momento, o sistema de repente alertou. Detectado um indivíduo de destino inato. Han Ju imediatamente verificou o histórico. Essa pessoa, chamada Shen Santian, era um embrião demoníaco nato, agora um discípulo do núcleo principal da seita demônio do Abismo Azuri. Nesse momento, do lado de fora da caverna de Han Ju, um homem de preto olhou para a inscrição de Han Ju. Um momento de paciência leva a um vasto céu e oceano. Ridículo. As pessoas da seita pureza de Jade realmente são covardes. Ele se perguntou, como pode haver caracteres tão grandes neste deserto? Poderia ser uma caverna, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma porta. Naquele momento, Hanju, na entrada da caverna, ouviu Chen Santian chamando-o de covarde, furioso, com veias saltando em seu corpo. Após confirmar que o visitante estava sozinho, ele disse severamente, ótimo, você acabou. Quando Chen Santian de repente sentiu uma aura assassina. Antes que pudesse reagir, 3 energias de espada, como raios, atravessaram o corpo de Chen Santian, enviando-o voando dezenas de metros, como um saco de areia, com mais 3 sombras de espada pairando sobre sua cabeça. Aterrorizado, Chen Santian gritou, Elder, por favor, pare!